Olha, se você abriu o seu home broker nesse dia, nesta quinta-feira, depois que nós tivemos ali o anúncio de que a taxa de juros ela não vai mexer e você viu que o Ibovespa ele perdeu os seus 100 mil pontos e bateu ali mínimas que nós não víamos há praticamente um ano. Então, se você quer saber o porquê que os juros eles afetam muito a nossa bolsa, e claro, eu vou te trazer aqui um exemplo prático de como o dinheiro ele perde o seu poder ao longo do tempo e como que os analistas de empresas eles calculam a valor justo e trazendo a valor presente aquele fluxo de caixa descontado. Eu vou fazer com um exemplo um pouco mais simples, mas com certeza você vai entender exatamente o que eu quero mostrar. E claro, eu vou mostrar ali a diferença de um juros mais alto e um juros mais baixo, quanto que isso pode impactar aquela empresa que você investe. Então, se você quer saber como que isso pode influenciar na sua tomada de decisão para investir em boas empresas, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Como eu comecei falando aqui, nós batemos os 97 mil pontos, uma queda de 2,34%. Alcançamos aqui mínimas de 97.166 pontos, ou seja, uma mínima aqui que nós não víamos há muito tempo. O Ibovespa, claro, ele tentou se recuperar ali no comecinho do pregão, saindo dos seus 100 mil pontos, 221, e bateu ali mais ou menos 101 e 20 mil pontos, mas daí para diante nós caímos no máximo, assim, pegando ponto máximo e ponto mínimo, nós caímos ali 3,81%. Foi uma queda muito abrupta na nossa bolsa de valores. Claro, olhando aqui para algumas ações, especialmente as que mais caíram, nós temos Magazine Luiza, Gol, BRF, Azul, Duque, Pets, ou seja, basicamente aqui, tirando a BRF, de uma certa maneira, todas as outras estão relacionadas a consumo, de uma certa maneira. A BRF também está ligada a consumo, mas as outras têm uma questão muito mais forte ligada a juros, porque elas são empresas mais endividadas e com margens muito mais enxutas, diferentemente da BRF, que tem uma margem um pouquinho melhor. Em relação às altas aqui, olha, a alta aqui foi tão pouco expressiva, de 1,6%, 1,3%, menos aqui de 1%, então nós tivemos pouquíssimas empresas que tiveram aqui um benefício por conta dos juros que ainda assim se mantiveram, mas que trouxeram uma instabilidade política muito grande, e eu vou tratar isso com vocês agora. Então, aqui nós temos essa reportagem aqui, que eles colocam que depois da super quarta, houve a super queda do Ibovespa, atingindo o menor patamar desde julho de 2022. Por que disso? Por mais que o Copom ele tenha sinalizado que a taxa básica de juros ela se manteve em 13,75, ela disse o seguinte: é possível que, considerando um patamar macroeconômico e microeconômico, nós podemos ter um aumento na taxa de juros para as próximas reuniões se nós não conseguirmos enxergar um aperto na questão fiscal e tivermos uma âncora fiscal muito fraca. Melhorando um pouco o que eu quero dizer. O Copom está sinalizando o seguinte: olha, se as condições que nós temos aqui dentro do Brasil elas não se mantiverem boas, como mais ou menos a gente acha que elas estão indo, talvez com alguma redução ali no preço do petróleo, algumas outras coisas também estão ficando um pouco mais baratas, houve por um certo tempo ali uma redução ou até mesmo uma isenção de alguns impostos, então isso ajudou muito a conter e no médio e longo prazo reduzir essa inflação, mas ele diz o seguinte: olha, se nós tivermos um teto de gastos e esse teto de gastos decidir ser rompido pelo governo atual, nós teremos uma preocupação muito grande porque teremos uma gastação de dinheiro sem precedentes. Nós vamos gastar tanto dinheiro que esse dinheiro vai ser colocado novamente na economia, e muito dinheiro na economia significa uma alta na inflação. Por quê? O que a inflação ela ajuda? Ela ajuda a fazer o seguinte: olha, nós injetamos muito dinheiro na economia e agora nós precisamos retirar esse dinheiro para que o nosso poder de compra ele se mantenha mais ou menos igual, conforme existe ali uma política monetária e fiscal que tenta balancear essas duas ideias. Primeiro, de você injetar dinheiro para salvar algumas questões de economia, como foi ali na pandemia, e depois retirar esse dinheiro por meio de desestímulos, como o consumo, como endividamento, com uma taxa de juros muito alta, como a Selic está em 13,75. Então, olhando para tudo isso, houve aqui um certo descasamento entre o que o Copom e o Banco Central queriam fazer, que era uma política fiscal um pouco mais restrita, um pouco mais contida nos gastos públicos, e na verdade o governo federal decidiu indicar que existe a possibilidade de esse teto fiscal ser rompido e essa âncora fiscal ficar muito mais frouxa do que aquilo que o mercado estava esperando, que o Banco Central estava esperando. E consequentemente isso fez com que a bolsa tivesse um susto muito grande, na medida que, se eu aumento a possibilidade de os juros futuros virem mais altos, portanto, eu coloco uma taxa Selic
talvez para mais de 14% ao ano. Eu já venho comentando em alguns vídeos aqui que com o fim da isenção dos impostos ali sobre o petróleo, nós poderíamos ter um aumento não tão significativo, eu acredito em 0,25 para alguma reunião mais ou menos ali próximo ao meio do ano, onde nós vamos enxergar talvez um aumento na taxa Selic, e isso foi refletido hoje no mercado efetivamente porque nós tivemos primeiro esse susto e segundo essa indicação de que os juros futuros eles podem sim vir a subir. Tanto é que olhando aqui para esse indicador, que é o DIF, que basicamente é o DI futuro, ele indica mais ou menos qual a expectativa de juros. E olha só o que aconteceu no mercado. E isso aqui que é importante de você notar. Nós tínhamos uma expectativa que até então estava aqui caindo. Então, nós tínhamos a ideia, tínhamos a sinalização de que, olha, os juros ele estava realmente aqui alto em 13,875 e ele efetivamente foi caindo para mais ou menos ali 13, 12,9. E aí o que acontece? Quando nós tivemos a indicação do Copom de que é possível uma alta de juros e também o governo federal indicando que a âncora fiscal ela não vai sair da maneira que o mercado está esperando e na verdade até o governo federal disse de uma certa maneira que não estamos tão preocupados com a taxa de juros que cada órgão ali vai ter que ficar responsável, vai ficar, vamos dizer assim, vão ter que arcar com as consequências da escolha que fez. Isso fez com que o mercado precificasse os juros futuros muito mais alto. Tanto é que nós abrimos esse gap e tivemos um aumento que saiu dos 13 e fomos para os 13,2. Claro, na máxima aqui do dia ficou em 13,25 mais ou menos, o que indica, na verdade, que os preços futuros eles estão aumentando. E tá bom, André. O que isso aqui quer dizer? Você está me mostrando um gráfico, está me mostrando uma questão política, mas efetivamente eu não estou entendendo por que isso impacta tanto. Então, eu preparei aqui uma tabela para vocês e nós vamos olhar efetivamente o que eu estou querendo dizer. Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê que os juros eles afetam tanto a nossa bolsa de valores. E aí eu quero que vocês prestem atenção na ideia por detrás do que eu montei. Basicamente, eu peguei uma empresa aleatória e disse que aqui no ano 1 ela lucrou R$1 milhão. Tá bom? É uma empresa fictícia, lucrou R$1 milhão e nós temos a nossa taxa de juros, que é um valor que anualmente acaba retirando o poder de compra dessa empresa. Então, eu fiz o seguinte, olha, se ela lucrou R$1 milhão e nós tivemos um desconto de 13,75, nós ficaríamos com o valor presente de R$ 862.500. Tá bom, esse daqui é o valor que a empresa efetivamente tem depois de descontado os juros. Aí o que acontece? Eu peguei e fiz essa mesma projeção para o ano 2. Eu falei, olha, você lucrou esses mesmos 1 milhão, só que você tem aqui 862 mil em caixa. Então você tem 1.862.500 reais. Vou colocar isso aqui em reais, em valor, moeda nossa, para a gente conseguir efetivamente enxergar melhor. Aí, novamente, eu fiz esse desconto de 13,75, ficando com um valor final de 1.600.000. E fiz isso para todos os anos, sempre com um lucro de 1 milhão e sempre com a mesma taxa Selic. Eu fiz isso por 7 anos. Aí o que acontece? Como que a gente consegue enxergar esses 4 milhões que temos aqui no final e trazer isso a valor presente, para a gente dizer efetivamente quanto que essa empresa vale hoje? Aí eu disse o seguinte, olha, a fórmula que eu preciso utilizar é pegar esse valor final e dividir pela quantidade de anos que se passaram. Então eu peguei aqui o valor final e dividi por 7. Então, significa que hoje essa empresa, considerando um fluxo de caixa presente, um fluxo de caixa pelo menos por 7 anos, essa empresa ela valeria 7 anos, ou seja, daqui a 7 anos, R$577 mil. Então, olha só o poder que nós temos aqui de uma taxa de juros que impacta tanto aqui. Agora, vamos mudar um pouquinho isso aqui para que a gente entenda novamente em números. Ao invés de ser 13,75, vamos colocar uma taxa de 10. Só que eu vou colocar isso aqui para todos os outros anos. Daqueles 500 mil, eu já saí para 670 mil. Olhando ainda mais para uma taxa de juros um pouco mais comedida, vamos colocar alguma coisa aqui na casa dos seus 7%. E vamos também fazer toda essa projeção para frente. Olha só, saímos daqueles 630 e fomos para 750. O que eu quero mostrar aqui para vocês, na verdade, é que quando nós temos uma taxa de juros muito alta, isso impacta literalmente o quanto que a empresa vale. Então, só para que a gente volte a fazer essa conta, por exemplo, vamos supor que aqui, essa empresa fictícia, ela tenha 1 milhão de papéis, tá certo? Ela tem aqui 1 milhão de papéis. O que eu vou fazer então? No ano 1, que eu tenho exatamente 1 milhão que ela lucra, dividido pela quantidade de papéis que eu tenho, essa empresa, ou seja, cada papel deveria valer R$1.
O que acontece se eu trago isso para valor presente? Considerando o fluxo de caixa descontado, eu vou ter que fazer essa mesma conta. Eu vou ter que pegar os 750 mil, que ela vai lucrar, ou pelo menos que a empresa vai valer, e eu tenho que dividir por esses mesmos 1 milhão. Então, essa empresa, hoje, saindo ali do seu R$1, ela estaria avaliada em 76 centavos, ou seja, uma perda aqui de 24% em relação ao valor patrimonial daquela ação. Aí a gente pode fazer essa conta com diversas variáveis aqui. Então, vamos voltar para aqueles juros de 13,75. Vamos espelhar isso aqui para todos os outros anos. Olha só a diferença que deu. Eu saí de uma diferença ali de 24% e hoje eu estou com uma diferença aqui, olha, pasmem, de 42%. Então, para você entender o quanto que isso impacta na precificação dos ativos. Claro, eu saí de uma taxa de 7 e fui ali para quase 14, isso naturalmente faz com que o desconto ele acabe dobrando, mas para que você enxergue quanto que os juros eles são prejudiciais e mostram na verdade que fazendo o fluxo de caixa descontado, a empresa acaba valendo muito quando você traz isso a valor presente. E claro, você pode projetar isso aqui infinitamente, mas é sempre importante você dividir efetivamente pelo valor de anos que você tem e sempre com uma taxa de desconto. Existem empresas que têm uma taxa de desconto maior, tem algumas que têm uma taxa de desconto menor, isso vai variar muito por setor, mas isso daqui é o racional por detrás da necessidade de você saber o quanto que os juros eles impactam na nossa bolsa de valores. Então, trazendo vocês aqui para mim, eu quero agradecer por vocês terem ficado comigo aqui no vídeo, tenham compreendido um pouco dessa conta. Ela aparentemente pode parecer um pouco difícil de se entender, mas na verdade ela não é. Basicamente nós pegamos o quanto a empresa lucra, nós dividimos ali vamos dizer assim, pelo valor que nós temos de cada ação para a gente saber quanto que vale naquele momento e nós aplicamos uma taxa de desconto e essa taxa de desconto que eu escolhi foi a taxa Selic, para que a gente consiga enxergar quanto que os juros eles impactam. E o mercado ele é feito de perspectivas e expectativas. Então, se a minha expectativa é que os juros vão cair, eu vou precificar lá na frente, por exemplo, que essa taxa de desconto ao invés de 13, ela vai gradualmente caindo conforme os anos forem passando. Isso, consequentemente, faz com que meu lucro presente fique maior e o valor por ação também. Agora, quando eu tenho uma precificação, na verdade, contrária, ou seja, uma ideia de que esse juros futuros ele vai subir ao invés de descer, eu tenho que precificar isso também para o futuro e, consequentemente, o valor das ações acabam caindo. Então, essa é a importância dos juros para a Bolsa e eu espero que você tenha entendido isso de uma forma clara, para que quando uma notícia como a de hoje saiu, você consiga entender o porquê que isso impacta e também saber se posicionar nesse sentido. Porque algumas empresas elas não são tão afetadas por isso, algumas acabam até se beneficiando. Então, eu particularmente enxergaria a queda no valor das ações como certas oportunidades de você aumentar o seu portfólio, claro, considerando uma diversificação de riscos e seu apetite a risco na bolsa de valores. Então, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para mim. Já estamos ali quase alcançando os 1.400 inscritos e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!